30 de junho de 2025, São Paulo, Brasil. São 23 horas e 47 minutos quando as mãos de João Roque começam a tremer enquanto ele encara a tela do computador. O técnico de TI de 48 anos está prestes a digitar suas credenciais de acesso pela última vez. Mas naquela noite, ele não estava entrando para trabalhar. Estava prestes a entregar as chaves de todo o sistema bancário do Brasil em troca de R$15 mil em dinheiro. No exato mesmo instante, a 200 quilômetros dali, no distrito financeiro, os servidores da C&M Software zumbiam silenciosamente, processando milhares de transações via Pix. Os seguranças faziam suas rondas, completamente alheios ao fato de que, em menos de 13 minutos, sua empresa se tornaria o marco zero do maior assalto digital a bancos da história da América Latina. Simultaneamente, em um quarto escuro em algum lugar da cidade, um grupo de hackers fazia os preparativos finais. Eles planejavam isso há meses. Sabiam exatamente quais botões apertar, quais contas mirar e como roubar mais de R$1 bilhão em uma única noite. Tudo o que precisavam era que um funcionário desesperado apertasse Enter. Roque respira fundo e digita sua senha. Naquele momento, ele não fazia ideia de que estava prestes a acionar uma reação em cadeia que exporia todas as fraquezas do sistema bancário digital do Brasil e provar que os maiores assaltos já não precisam de armas ou máscaras. Mas, para entender como o desespero de um homem levou ao roubo cibernético mais sofisticado que o país já viu, precisamos voltar ao começo e entender como o Brasil, sem perceber, construiu a cena perfeita para um crime. A Polícia Federal está investigando um ataque hacker contra uma empresa que presta serviços a instituições financeiras. O desvio pode ter chegado a centenas de milhões de reais. Como o Brasil construiu o alvo perfeito. O Pix era para ser o presente do Brasil para o mundo. Quando foi lançado em 2020, foi revolucionário. Você podia enviar dinheiro instantaneamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, de graça, sem espera, sem taxas. Apenas movimento instantâneo de dinheiro. Os brasileiros enlouqueceram. Em 2 anos, 160 milhões de pessoas já usavam o Pix. Isso representava mais transações do que a Visa e a Mastercard processavam juntas no mundo todo. Era possível dividir uma conta de jantar, pagar um vendedor ambulante ou mandar dinheiro para essa família em segundos. Outros países começaram a copiar o sistema brasileiro, de tão eficiente que era. Mas aqui está a questão sobre tecnologia revolucionária. Ela sempre cria novos problemas ao mesmo tempo em que resolve os antigos. A maior força do Pix também era sua maior fraqueza. O sistema foi projetado para movimentar dinheiro em velocidade relâmpago, quase sem atrito. A C&M Software era uma das empresas invisíveis que tornavam isso possível. Fundada em São Paulo em 1995, passou 30 anos construindo as pontes digitais entre os bancos e o Banco Central do Brasil. Movimentava bilhões de reais todos os dias, tornando-se uma das empresas mais importantes de que quase ninguém jamais tinha ouvido falar. Essa confiança criou o que especialistas em segurança chamam de ponto único de falha. A C&M não era apenas uma empresa de tecnologia, era como uma chave mestra capaz de abrir vários bancos ao mesmo tempo. Se alguém conseguisse invadir a C&M, não estaria roubando apenas um banco. Estaria acessando as contas de reserva que os bancos usam para liquidar transações entre si. Essas contas de reserva eram como o Fort Knox financeiro do Brasil. Contendo centenas de milhões de reais a qualquer momento, eram cofres digitais que supostamente não poderiam ser violados. A maioria dos brasileiros nem sabia que essas contas existiam, mas elas eram vitais para o funcionamento suave do Pix. Os hackers que acabariam mirando nesse sistema entenderam algo que a maioria das pessoas não percebia. Na era digital, você não ataca o castelo diretamente. Você ataca as linhas de suprimento. E a C&M Software era a maior linha de suprimento do sistema financeiro brasileiro. Mas nem os hackers mais inteligentes conseguiam invadir a C&M de fora. A empresa gastava milhões em cibersegurança. O que eles precisavam era de algo muito mais elegante. Alguém de dentro. Alguém que pudesse abrir a porta por dentro. E encontrar essa pessoa seria mais fácil do que qualquer um poderia imaginar. O homem perfeito por dentro. O homem perfeito por dentro. João Roque parecia ser a última pessoa a trair seu país. O paulistano de 48 anos trabalhava há anos na C&M Software,
cuidando dos sistemas que permitiam a milhões de brasileiros enviarem dinheiro às suas famílias. Era o tipo de funcionário que chegava cedo e saía tarde. Os colegas confiavam nele, os chefes o respeitavam. Mas por trás desse funcionário exemplar, havia um homem afogado em problemas. Os detalhes exatos de suas dificuldades financeiras não ficaram claros, mas os sinais estavam lá. O olhar cansado, a forma como verificava o celular a todo instante durante os intervalos, as sutis mudanças de comportamento que revelavam alguém sob forte pressão, fosse dívida, problemas familiares ou apenas o custo sufocante de viver em São Paulo, Roque se tornara vulnerável. E quando você está vulnerável, predadores sentem o cheiro de longe. A aproximação aconteceu no início de 2025, com uma simplicidade brilhante. Ele disse que foi abordado saindo de um bar na rua por pessoas que já sabiam que ele trabalhava nessa empresa e falaram o seguinte para ele: olha, a gente quer conhecer o sistema da empresa que você trabalha. A gente sabe que você trabalha, assim e tal. Nada de espionagem digna de cinema. Nada de ameaças. Apenas uma conversa casual do lado de fora da CIM, com alguém que dizia estar conectado a hackers. A proposta era direta. Venda-nos suas credenciais de acesso e nós pagaremos o suficiente para resolver seus problemas imediatos. A oferta era de R$15 mil, cerca de 3 meses de salário para um técnico de TI em São Paulo. Não o bastante para mudar de vida, mas exatamente o suficiente para tapar buracos urgentes. Os hackers tinham feito a lição de casa sobre salários locais. Sabiam qual era a quantia perfeita, suficiente para seduzir alguém desesperado, mas não tão alta a ponto de parecer suspeita. E o que tornava a oferta ainda mais tentadora era a forma como o recrutador a apresentou. Não como um grande crime ou traição, mas como um simples negócio entre adultos. Ele minimizou os riscos e enfatizou apenas as necessidades imediatas de Roque. A entrega das credenciais foi quase banal. Roque escreveu seu usuário e senha num pedaço de papel e trocou por R$15 mil em dinheiro. Sem criptografia, sem códigos secretos. Apenas um técnico de TI de meia-idade vendendo sua integridade profissional pelo preço de um carro usado. Naquele momento, Roque não fazia ideia de que estava entregando acesso a R$1 bilhão. Provavelmente achava que suas credenciais seriam usadas para algo menor. Talvez roubo de dados de clientes. A ideia de que seu login poderia esvaziar múltiplos bancos parecia impossível. Mas os hackers que o recrutaram não eram criminosos aleatórios. Haviam estudado a estrutura de funcionários da CIM, identificado pessoas com acesso crítico e pesquisado suas vulnerabilidades pessoais. Na verdade, roubos não vêm só de hackers. Vem de empresas que, com um clique, transformam uma compra numa subscrição silenciosa. Você acha que pagou uma vez, e mês a mês, o dinheiro começa a sumir da sua conta. Cancelar? Quase impossível. É uma armadilha, um processo longo só para se livrar de uma cobrança. E não é um erro, é o modelo de negócio deles. Eles riem, porque todos os anos milhões de reais são tirados de pessoas que eles consideram ingênuas. Os espertos não caem nisso. É aí que entra a Revolut. Revolut não é só mais um app. É uma das plataformas de banking digital mais usadas no mundo. Ela avisa antes de te cobrarem. Cancela subscrições com um toque. Deixa você enviar dinheiro para fora sem taxas escondidas. E ainda te dá acesso a investir em ações ou cripto, nos seus termos. Veja como começar. 1 clique no link da descrição. 2. Faça a verificação. 3. Adicione dinheiro com cartão ou transferência. 4. Faça 3 compras de pelo menos R$25 cada. 5. Peça o seu cartão físico. Ou use logo no Apple ou Google Pay. E pronto. Acesso total à Revolut. Enquanto as empresas continuam com o jogo do assalto, você já está fora. E ao abrir a sua conta pelo link na descrição, você ainda ajuda este canal a continuar expondo os grandes e pequenos crimes organizados. Agora, de volta à história. O que Roque não percebeu é que sua decisão acabara de acionar o crime financeiro mais sofisticado da história. A noite em que tudo deu errado. 30 de junho de 2025 começou como qualquer outra noite na C&M Software. Os sistemas automatizados processavam milhares de transações Pix, movimentando dinheiro pelo Brasil com precisão mecânica. A equipe do turno da noite se acomodava para o que achavam que seria mais um plantão tranquilo.
Nenhum deles sabia que testemunhariam o assalto bancário mais sofisticado da história. Às 23h47 em ponto, os hackers atacaram. Usando as credenciais roubadas de Roque, invadiram a rede da CIM como fantasmas. Mas aquilo não era obra de amadores. O que aconteceu em seguida foi uma aula de crime digital. Eles sabiam que o login básico de Roque não seria suficiente. Os sistemas mais sensíveis tinham várias camadas de segurança. Mas, de alguma forma, os atacantes já estavam preparados. Conseguiram elevar privilégios para níveis que teoricamente eram impossíveis de alcançar. O alvo não eram contas de clientes comuns. Eles foram direto às contas de reserva, os cofres digitais onde os bancos mantêm valores gigantescos para liquidar as transações Pix. Contas com centenas de milhões de reais a qualquer momento, supostamente blindadas contra qualquer ataque. A genialidade estava em usar o próprio Pix como arma. O processamento em tempo real, feito para garantir rapidez, virou a brecha perfeita. Criando transações falsas, os hackers movimentaram fortunas sem disparar os alertas tradicionais de fraude. Em apenas 2h30, drenaram entre 800 milhões e 1 bilhão de 6 bancos diferentes. Isso significa cerca de 400 milhões de reais por hora. Mais dinheiro do que a maioria das pessoas verá em toda a vida, roubado mais rápido do que se pede uma pizza. E eles foram espertos. Em vez de transferir o dinheiro direto para contas sob seu controle, criaram um labirinto de transações por meio da rede Pix, tornando o rastro quase impossível de seguir. O horário também foi estratégico. No meio da madrugada, quando os executivos estavam fora e o movimento era baixo. Eles tiveram horas inteiras para concluir a operação antes que alguém percebesse. Quando a equipe da manhã chegou e começou a investigar, já era tarde demais. Os hackers haviam desaparecido de volta para as sombras digitais, deixando para trás o maior cenário de crime financeiro da história. Mas roubar o dinheiro era só metade da batalha. Agora, precisavam transformá-lo em algo que pudessem usar sem serem pegos. E isso os levaria a um jogo ainda mais perigoso, que acabaria expondo toda a operação. A caçada e o acerto de contas. 1º de julho de 2025. Poucas horas depois do assalto, a polícia iniciou uma das investigações de cybercrime mais intensas da história. O desafio era imenso. Como capturar fantasmas que cometem crimes no mundo digital? Mas os investigadores tinham uma vantagem crucial. Sabiam que alguém de dentro da CIM tinha que estar envolvido. A prova estava nos registros de acesso. A conta de usuário de Roque fora usada exatamente no momento do ataque, embora ele jurasse que estava em casa dormindo. Confrontado com a evidência, sua história desmoronou. Diante da prova digital incontestável, acabou confessando, vendeu suas credenciais por R$15 mil. No dia 4 de julho de 2025, João Roque foi preso. A polícia considera esse o maior golpe cibernético já registrado no país. O João Roque, o funcionário que participou do esquema, confessou tudo na delegacia. Cena de filme. Sua confissão revelou que havia sido abordado por alguém do lado de fora da empresa, que dizia estar ligado a hackers. O recrutamento fora simples, quase banal, mais parecido com uma transação de negócios do que uma conspiração criminosa. Enquanto isso, os hackers já movimentavam os fundos roubados para criptomoedas. Converteram entre 150 e 200 milhões de reais em Bitcoin, Ethereum e Tether, usando mercados clandestinos na América Latina. Mas cometeram um erro grave. Subestimaram os detetives do blockchain. O misterioso investigador digital, conhecido como ZachXBT, começou a rastrear os fundos no ecossistema cripto. Sua investigação revelou uma operação internacional sofisticada, envolvendo múltiplos países. Com a ajuda das autoridades, ele conseguiu congelar 270 milhões de reais ligados ao esquema, embora centenas de milhões ainda permaneçam desaparecidos. O preço da confiança. Hoje, poucas semanas depois daquela noite fatídica em São Paulo, a investigação continua. João Roque está preso, aguardando julgamento por seu papel no que os promotores chamam de o crime financeiro mais significativo da história da América Latina. Sua decisão de vender suas credenciais por R$15 mil lhe custou tudo.
Os hackers que orquestraram esse assalto digital continuam, em sua maioria, foragidos. Eles provaram que os maiores roubos não são cometidos com armas e explosivos, mas com paciência, inteligência e a exploração da fraqueza humana. O Pix segue processando bilhões de reais diariamente, mas o assalto mudou para sempre a forma como pensamos a segurança bancária digital. O crime expôs que o elo mais fraco em qualquer sistema não é tecnológico, é humano. A história de Rock lembra que por trás de cada ataque cibernético sofisticado, quase sempre existe alguém cujas dificuldades pessoais os tornaram vulneráveis. Sua traição não nasceu de ambição criminosa, mas de desespero e pressão financeira que milhões de pessoas enfrentam todos os dias. O assalto bilionário pode ter acabado, mas suas lições continuam moldando a forma como protegemos nosso dinheiro na era digital. Os criminosos provaram que todo mundo tem um preço, e que, muitas vezes, esse preço é mais baixo do que gostaríamos de acreditar.